Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje a gente vai falar de mais um filme, que a gente falou de um monte de filme já, tem até playlist, que é um filme da A24, que é uma das poucas produtoras no mundo que tem fã, né? Você é fã da produtora. E aí saiu esse filme, que é o Man, que aqui no Brasil, rapaz, porque os caras acham que não vamos pôr o filme, não vai, tem que pôr subtítulo. É Brasil, tem que pôr subtítulo em português. Aí virou Faces do Medo, Man, Faces do Medo. Nossa, eu fiquei revoltado com esse subtítulo. É, revoltado também não é tanto, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara também fica revoltado por pouca coisa, né? Essas crianças são fogo. Mas, enfim, Faces do Medo nem faz sentido, por causa do negócio que eu vou falar daqui a pouco. Mas o filme é muito bom, mas pode ser que muita gente não goste, porque é aquele tipo de filme típico da A24, que é pra causar incômodo. É um filme que deixa você pensar, "Ih, caramba, e agora, velho? Por que eu fiz isso com a minha vida?" A direção do filme é do Alex Garland, que é o mesmo maluco que fez Ex Machina. Uhum. Ele é diretor e roteirista, assim como em Ex Machina. Ele concorreu ao Oscar, né, por roteiro em Ex Machina. E depois ele fez Aniquilação, que é um filme da Netflix, que, cara, não falaram muito sobre esse filme. Esse filme ele foi meio subestimado, sabe? Menos gente viu do que deveria ver. Uhum. É um filme que eu acho que vale a pena. E ele é roteirista de Extermínio também, que é um filme bacana. E ele é roteirista de Não Me Abandone Jamais, que é um filme com Andrew Garfield, Carey Mulligan e Keira Knightley. Ah, é aquele filme do o roteiro, não, o elenco mais bonito de todos os tempos. Vou beber água. Cara, Deu um calor de repente. Porque será, né? Mas enfim, voltando pro Man. O filme conta a história da Harper, que é vivida também pela fantástica, fenomenal, estupenda Jessie Buckley, que ô atriz, velho. Ô mulher talentosa. Nossa senhora. E aí ela passou por uns eventos traumáticos que a gente não sabe direito o que é, mas depois serão revelados. E ela tem aquela ideia genial de passar um tempo num casarão no meio do nada lá na Inglaterra. Lá não é tão no meio do nada assim, é só mais ou menos no meio do nada. Pra dar um tempo, né? Vou ficar quieta aqui agora, vou dar uma relaxada, vou continuar trabalhando tudo, mas não vou lidar muito com as pessoas. Tem só a amiga dela lá, que ela conversa, amiga ou irmã? Amiga, né? Amigo. Conversa lá de vez em quando e tal. E aí a gente vai acompanhando ela na casa, ao mesmo tempo em que são apresentados pra gente flashbacks dos tais eventos traumáticos, que na verdade é a morte do marido dela, que era quase ex, né? Eles estavam se separando ali, e ela tá lá na sala e de repente, vup, o maluco cai da janela e ela vê. Aí você pensa o que aconteceu? Foi de propósito? Foi sem querer? Escorregou? O que houve? Mas a gente sabe que o homem empacotou e como eles estavam tendo uma discussão antes ali, ela tem muita questão ali de ter a culpa e tudo mais, mas a gente vai assistindo o filme e a gente entende outras coisas ali, tá? Uhum. Não é um filme sobre culpa necessariamente, não. E quando ela chega na casa, você já tem aquela sensação de estranheza, porque o maluco que aluga a casa pra ela é muito estranho, velho. Ele é muito estranho, o jeito dele falar, ele faz umas brincadeiras sem graça, tipo a sua, sabe? Umas piadas ruins. É... Fiquei chateado agora, cara. Mas é verdade. E o ator que faz é o Rory Kinnear, que nós já conhecemos, eu tenho certeza que você já deve conhecer esse cara, de um episódio, que na verdade é o primeiro episódio de Black Mirror, que é o episódio do porco. Uhum. Né? E eu já tinha um punhado de coisa com ele, mas eu lembro de um papel também dele que é bem interessante, que é da minissérie Years and Years, que é da HBO. Série muito boa. A minissérie tem 5 Ele tá episódios. em 007 também, né? Ele tá em 007, não assim que seja a nossa aqui marcante. Né? É, mas eu não falei de 007 de propósito, né? Porque, né, esse meu amigo que dá uns furos de vez em quando. Porque ele faz, no 007 ele é um cara normal. Mas nesses que eu falei, ele faz uns nesses que eu falei, ele faz uns personagens detestáveis, sabe? Uhum. Aí você fica, ele sabe fazer esse tipo de personagem, né? É, e aqui ele faz não apenas o cara que aluga a casa. Ele faz todos os personagens masculinos do filme, menos o ex dela, o marido quase ex. Né? Faz todos.
de uma ou de outra forma, todos esses personagens são detestáveis, mas é muito bom você ver o talento dele, cara, Uhum. porque todos têm nuances diferentes de atuação, né? Agora, atuação, velho, nuances, gama de emoções. A Jessie Buckley faz tudo, sabe? Ela faz tudo com o pé nas costas. Nossa, velho. Desde a primeira vez que eu vi essa mulher, eu falei, cara, que talento, assim. É, consciência mesmo dela, que eu lembro de ter visto. A primeira coisa que eu falei, cara, que atuação, foi no Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Aí depois ela fez A Filha Perdida, eu já assisti mais um punhado de coisa com ela. As Loucuras de Rose, se não me engano também, é um filme com ela que o título não indica nada do que Uhum. é o filme. Ela é boa demais, cara. E aqui, considerando que ela passa boa parte do filme sozinha, algumas vezes tendo reações a pessoas que estão distantes, tipo quando aparece a primeira coisa louca do filme, que é um cara peladão, que aparece lá fora da casa. É sempre muito. Eu não posso dizer que é sempre muito intensa, porque não é. Às vezes é mais sutil, mas sempre muito competente a atuação dela. E outra coisa nesse filme que eu achei fenomenal é o trabalho de som. Uhum. Tanto de edição quanto de mixagem de som, cara, porque você tem a música e tudo lá, e os sons que estão acontecendo, os gritos, por exemplo, eles se misturam com a música que tem hora que você não sabe mais se é grito, se é música, o que que é. É um negócio tão criativo, e aí você se sente, justamente por causa disso, muito imerso. What? Eu, pelo menos, fiquei muito imerso nesse filme. Cara, e outra coisa, assim, acho que é o que mais me chamou a atenção foi exatamente o design de produção em conjunto com a fotografia. Porque, assim, ela vai pra um lugar mais afastado, uma casa mais de campo, então tem muita presença de natureza ali. Cara, parece que criaram uma cor de verde nova, assim, de tão verde que é aquele verde, só pra aquele filme, porque é verde, muito verde, nunca vi um tão verde na minha vida. E o design de produção, ele trabalha com esses cenários pra potencializar essa transmissão de sentimentos que muitas vezes são angustiantes dos cenários. Então, trabalha muito com vermelho, com verde, sempre em ambientes ou muito abertos ou muito fechados, pra causar cada vez mais uma sensação de claustrofobia, cara. E a Hã? Nos ambientes fechados, Ah, no bom! caso. Pô! Nos abertos, né? E a casa, ela é meio labiríntica, né? Uhum. Você não sabe nem direito onde você tá, apesar de ter uma salona grande. Mas, pô, mas onde que vai dar esse negócio? Tinha hora que eu não entendia nada, da onde que tava saindo, o pão que tava entrando. Tinha hora que eu A casa achava muito que grande. a cozinha era num lado, mas era do outro, e aqui era a sala de estar, daí parecia que mudava do nada. Fiquei muito confuso. É pra dar essa sensação de confusão, né? E, cara, nada ali vai ser muito direto, porque o filme trabalha o tempo todo com simbologias e com metáforas. Algumas até muito óbvias, tipo, todos os caras serem o mesmo ator, Uhum. isso não é uma coisa difícil de você entender, porque são os homens, o nome do filme é Man. E é por isso que eu não gostei do tio Faces do Medo, porque não são faces, eles têm tudo a mesma cara, faces no plural. Mas eles representam de formas diferentes ameaças a ela, né? Então você tem a criança muito louca, agressiva pra caramba. Você tem o padre, você tem os caras no bar, sabe? De alguma maneira, o policial também, né? E, principalmente, o Homem Verde, que é a transmutação desse personagem, que é o Peladão, que aparece ali no começo. E, cara, é difícil explicar o que é o Homem Verde, porque ele é uma figura mitológica, uma figura folclórica, melhor dizendo, que está presente em muitas culturas, mas que tá ligado a essa ideia de germinação, fecundação e tudo mais, e ele aparece na igreja que ela vai, numa escultura em pedra, e do outro lado tá uma outra escultura, dessa vez feminina, que é a Sheila Nagig, que também traz essa ideia de fecundação e tal. E essa figura, ela é mais ligada ao folclore irlandês, tá? Mas eu não vou explicar mais do que isso, porque aí seria revelar muita coisa do filme. E esse é um filme que não dá pra gente falar mais do que a gente falou aqui, porque ele é muito louco, você vai ter uns impactos lá que você pensa, caramba, sentiu um impacto, né? Porque o processo da Harper é um processo muito doloroso de superação dos medos, traumas e tudo. E você já sabe disso no começo, porque ela tá buscando isso quando ela vai lá na casa, né? E aí,
quando a Cristina Scabbia, estamos falando apenas de pessoas maravilhosas aqui hoje nesse vídeo, né? Que é a vocalista do Lacuna Coil, ela canta na música Swamped, que é desse disco aqui, que é o Coma Lice, que é o terceiro disco do Lacuna Coil. Tem gente que acha que esse aqui é o melhor, mas eu não acho não. Mas aí ela canta. Eu não consigo cantar isso, velho. Aí também você já tá querendo muito na minha cabeça que, pô, fazer isso aí é difícil demais. Mas ela canta When You're Taught Through Feelings, né? Quando você é ensinado através de sentimentos. Só que os sentimentos que ensinam a Harper, pô, são sentimentos muito pesados, muito negativos, né? E eu tava lendo a letra dessa música, que inclusive me lembrei porque saiu uma versão nova chamada Swamped 20, em comemoração aos 20 anos desse disco. E vários trechos da letra se encaixam no que está acontecendo ali com a Harper, inclusive por causa dessa culpa que ela sente, que eu falei, né? E aí tem um momento da música que fala Destiny can replace my life, scary shadows of my past are alive. Achei que você ia fazer um uou, mas não fez. Que é muito, né, pô, o destino não pode reorganizar a minha vida e essas sombras que machucam, essas sombras do passado que machucam estão vivas e é essa lembrança toda do maluco lá, né, cara? Mas, como eu disse, em retrospecto, a gente acaba descobrindo o que realmente aconteceu. Então não fique fazendo juízos precipitados da Harper. Vocês entenderam? E, cara, como o filme ele é enredado ali, tudo é falado através de metáforas, tem coisas que a gente fica um tempo, precisa de um tempo a gente pensar pra gente entender aquilo. Apesar de muitas dessas metáforas, como você falou, dos homens todos terem a mesma cara, serem muito claras. Mas acontece, a gente fica sem entender algumas coisas, pelo menos eu fiquei. E aí, a exemplo disso, a música Como Eu Quero, que é uma música do Kid Abelha, escrito pelo Leone e pela Paula Toller, lá em 84, e que eu só fui conhecer quando saiu o acústico MTV do Kid Abelha, lá em 2002. Você não conhecia essa música em 84? Não conhecia. Porque eu não era vivo, mas eu podia ter conhecido antes de 2002. A primeira vez que eu ouvi a música é da versão do acústico, que tem a participação do Edgar Scandurra tocando e cantando. É um exemplo dessa confusão de você não entender algumas coisas. Porque sinceramente, eu não escuto o Kid Abelha com frequência. Mas quando eu entendi que essa música fala sobre um relacionamento abusivo, cara, eu falei assim, não, tava na minha cara e eu não queria ver. Mas você já viu o Leone explicando essa música? Já. Porque aí ele... E foi assim que eu entendi. Eu já sabia antes, muito tempo antes. Muito. Porque uma vez eu vi uma entrevista com o Leone, ele falando que essa música era sobre fascismo emocional. Caraca. Ele usa esse termo. Mas aí no DVD dele, quando ele canta de um jeito mais... Porque essa música ela é toda calminha, né? Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, você sério. E aí o Leone canta. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, você sério. Aí que é um jeito muito mais agressivo. E ele fala, porque é para as pessoas entenderem do que a música trata, né? E essa música, se não me engano, era sobre o baterista do Kid Abelha, que tava no relacionamento zoado assim, na época que a mina queria que ele saísse da banda e tal. No final das contas, em algum momento ele saiu. Eu fiz essa música pra você, cara. Espero que você entenda. Mas pensando nessa música, eu consigo relacionar ela diretamente ao relacionamento do ex-marido lá do James com a Harper. Só que eu não posso falar mais sobre isso, porque senão eu ia contar coisa do filme. E a gente não quer fazer isso. É impressionante. É impressionante. Então, para terminar, só quero deixar aqui uma reflexão. Quando você chegar na cena final, tenta imaginar como é que essa cena foi escrita. Imagina um cara sentado tendo essa ideia e escrevendo um negócio louco. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.